Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com a palavra, com o Senhor. Vamos seguindo. Final de semana debaixo de bênção, da tranquilidade, né? Família, igreja, tudo de bom, né? A gente passa o final de semana nesse contexto aí de família, congregarmos, estarmos com o Senhor, né? Isso é muito bom. Nós vamos continuar aqui nossa leitura. Nós, durante toda essa semana, a gente andou, né, tanto dentro do livro do profeta Isaías, lemos o profeta Oséias sexta e sábado, né, sexta e ontem, e hoje a gente volta então para Isaías, e durante todo o início dessa próxima semana, a gente vai, praticamente a semana toda que vem, a gente vai dentro aí do livro de Isaías, porque é o profeta desse momento, do que está acontecendo em Israel e em Judá, e a gente vai ver então Isaías profetizando, falando, né, sobre os acontecimentos aqui. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, hoje a gente vai ler Isaías 28, 29 e 30, tá bom? Isaías 28 diz assim: Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E este também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. Há quem está explicando a sua mensagem? Há crianças desmamadas e há bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: Este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir, por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon,
para realizar sua obra, obra muito estranha, e cumprir sua tarefa, tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. O Senhor está falando no capítulo 28 a respeito do território, né? Provavelmente ali do território de Israel. Acho que mais precisamente Isaías fala mais sobre Israel do que sobre Judá, que vai ser o primeiro território a ser invadido, né? E ele fala aqui no meio do capítulo 28 que ele queria tanto falar com o povo, ele tentou de diversas maneiras falar, mas o povo infelizmente fecha os olhos, se embriaga de vinho, né? No sentido não somente da bebida forte, mas realmente de se deixar levar pela cultura, pelas coisas que eles estão fazendo ali, tudo fica maravilhoso, tudo fica muito bom e eles se esquecem do Senhor. Mas o Senhor traz a palavra de que ele trará destruição, mas haverá os remanescentes, né? Sempre há essa palavra dos dois lados, né? Uma destruição eminente. Isaías está falando que o Senhor já decretou a destruição do território inteiro, mas ele fala realmente que ele vai restaurar e ele em algum momento ele vai dar esse lugar de descanso para o seu povo, né? 29. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos exércitos virá, com trovões e terremoto, e estrondoso ruído, com tempestade e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua, como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disser, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá.
Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão instrução. O Senhor reclama primeiro, sobre essa questão deles parecerem não estar ouvindo, deles parecerem não entender as profecias, tudo que Isaías está falando, tudo que os profetas estão falando nesse momento, parece que para eles entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles eles estão cegos, eles estão surdos, eles parecem não ver o que está acontecendo. Mas o Senhor mesmo os impede agora, nesse momento, de ver, de ouvir e entender, Porque o Senhor vai ter que cumprir a sua palavra. Mas no momento oportuno ele trará de volta a descendência de Jacó e restaurará Israel. Essa é a palavra do Senhor sempre, Através dos profetas. Capítulo 30, que é o nosso último capítulo. É um capítulo bem grande, então vamos ler ele aqui. Capítulo 30 de Isaías. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugiram. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes,
velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora. Ele também mandará você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com um forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a verem seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborim e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronto já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, com uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Poderosa a palavra do Senhor, né? Ele diz o que ele vai fazer, e ele diz tanto o que ele vai fazer em justiça como em misericórdia, né? O Senhor mostra o seu grande amor para com o seu povo, mesmo eles tendo rejeitado, mesmo eles tendo, né, se esquecido do Senhor, rejeitado, eles terem buscado outros deuses. O Senhor vai falando, mas quando ele diz aqui no versículo 15, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Né? O dia que Israel descobrir esse arrependimento e o descanso, aí está a salvação deles. E é a mesma para nós, né? No momento em que a gente percebe o quão pecadores nós somos, e então nos arrependemos e entramos nesse descanso que é o próprio Cristo, que é esse sábado, né, para nós hoje, que é o próprio Cristo, a salvação que vem do Filho de Deus. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele, né? Então nós temos o nosso vigor cada dia mais aumentado, aguardando a santa esperança da vinda do Senhor, né? Então há uma expectativa e uma esperança aguardando aí a volta de Jesus e o cumprimento de toda a palavra, né? Eu acho poderoso demais, cada um dos versículos dos profetas, eles falam realmente tanto daquele momento da história, quanto eles falam de um momento futuro, né, escatológico.
Então a gente tem sempre esses dois momentos sendo falados. Eles estão falando sim desse momento em que a Síria vai ser julgada, em que a Babilônia vai vir com grande fúria, né? O território de Israel vai ser todo destruído, eles serão levados cativos, eles vão ficar exilados, tanto na Síria quanto na Babilônia depois. Mas o Senhor diz que eles de lá eles vão clamar, de lá eles vão pedir o auxílio do Senhor e o Senhor vai os ouvir, porque eles são os seus filhos, eles são a sua herança. Então isso é maravilhoso, o Senhor vai falando isso para eles. E no momento em que isso tudo acontecer, então eles vão se lembrar do Senhor, né? A profecia sempre vem para nos mostrar que Deus está falando conosco. Então no momento em que a crise acontece, no momento em que o problema acontece, e a gente recebeu uma palavra de Deus, a gente vai lembrar, a gente vai falar, o Senhor realmente falou. O Senhor realmente já havia profetizado sobre isso. Então o arrependimento ele é mais genuíno, porque nós realmente lembramos da palavra que o próprio Deus já nos deu. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que nós temos aqui para domingo, para esse dia. Amanhã começamos, então, a semana 31 e a gente vai continuar aqui no livro de Isaías durante toda essa semana 31 que começa amanhã. Então, fica firme aí, o livro de Isaías é um livro denso, poderoso, mas muito denso, e a gente precisa realmente estar bem focado, ouvindo o que o Senhor está dizendo, olhando para as profecias com bastante esmero, né? Com bastante cuidado, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para nós e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.